O Jardim das Aflições, Olavo de Carvalho. Parte 16. Livro 5, capítulo 10, continuação de Na Borda do Mundo. Bom dia, professor. O senhor está bem? Ei, menino, bom dia, como que você tá? Você tá bem? Hoje eu tô feliz, hein? Hoje eu tô feliz, pessoal. Ué, mas por que o senhor está tão feliz assim, professor? Tá todo sorridente aí. Hoje eu tô feliz, gente. Eu tô feliz porque muitas coisas boas vão acontecer no mundo aí. Ué, professor, mas tá tudo parecendo um caos. É porque vocês olham pelo lado errado. Eu não posso falar, mas vai acontecer muita coisa boa, tá bom? Bom, vamos então ler. Aonde nós paramos, menininho? Nós paramos aqui, professor, nesses 3 asteriscos aqui, ó, que divide a leitura da última. Bom, então vamos lá então, professor? Ei, vamos lá. Então abaixa essa musiquinha. Isso de sempre que você já devia saber. Aí. Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos vocês. Vamos lá então. Os neoliberais têm toda a razão em apontar os Estados Unidos como um exemplo de que a democracia capitalista é, para dizer o mínimo, e menos inviável, o menos inviável dos sistemas políticos. Mas os méritos do sistema norte-americano, gente, não são devidos às ideias democráticas enquanto tal, nem muito menos ao capitalismo como tal, mas o fato de que uma e outro, para absorver e neutralizar hegelianamente o cristianismo na nova sociedade que geraram, tiveram de cristianizar-se ao menos em parte, certo? Os valores cristãos, profundamente arraigados na mentalidade popular, serviram constantemente de balizas que limitavam e disciplinavam os movimentos do Estado e do mercado, tá certo? Dando um sentido ético e até espiritual ao que por si não tem nenhum. Bem, e como o discurso político era fatalmente interpretado e julgado em função desses valores, gente, mesmo o político que não acreditasse neles, mesmo o maçom de estrita observância, tinha a proceder exteriormente como cristão. Entendeu? Com extrema frequência, acabava por vigorar na prática do princípio católico. Age como se tivesse fé, e a fé se te será dada. E o cristianismo de mera pose acaba por dar aos atos políticos um sentido e um efeito cristãos de pleno direito, gente. O exemplo mais característico é de Abraham Lincoln. Esse homem destituído de qualquer crença íntima num Deus pessoal, gente, e esse devoto do Estado norte-americano, que a seus olhos era a incorporação viva do fatalismo histórico, conduzido pela providência anônima de um Deus iluminista, era, no entanto, assíduo leitor da Bíblia, porra. Mas, ao mesmo tempo, esse self-made man, que incentivava a difusão da lenda de sua falta de instrução, era um erudito às antigas, um conhecedor profundo da retórica de Cícero, Quintiliano, Hamilton, Burke. Ele lia a Bíblia como retórico, em busca de material e inspiração, tá? Ele não apenas recheava seus discursos de citações bíblicas, mas imitava das falas dos pregadores religiosos muitos do patos característico que distingue a sua oratória, e faz dela uma das mais poderosas da língua inglesa também. Bom, o resultado foi que o povo, passando por cima das intenções subjetivas do indivíduo Abraham Lincoln, deu às suas palavras e atos um sentido cristão, gente. E Lincoln, ao mesmo tempo que realizava sua meta suprema de preservar a unidade do Estado providencial, acabou por entrar na história como o libertador de escravo, veja só, cujo destino lhe ingressava tão pouco quanto a salvação da própria alma. E como um exemplo de político inspirado em ideais cristãos, o sacerdote de César tornou-se um apóstolo de Cristo, mais um resultado impremeditado, confirmando a definição weberiana da história. Nota de rodapé. Em
Foi em Apóstolo de Cristo, né? Que o sacerdote de César, né, professor? Estava no meio das frases, isso aí mesmo. O nome calcado de certos movimentos protestantes é totalmente enganoso. Sugere por alto a ideia de retorno às fontes, de restauração de uma pureza originária, mas qual o movimento reformista ou revolucionário que não se adorna dessa mesma pretensão? Na verdade, o radicalismo islâmico, pretextando um retorno às fontes, propõe às vezes uma total politização do impulso religioso, numa linha bastante semelhante à da teologia da libertação católica. E ele se afasta mais ainda das origens desde o momento em que se despreza o legado espiritual das antigas escolásticas místicas. O Tassavvuf, ou sufismo, o qual todas as distorções e desvios que sofreu, ainda conserva alguns valores essenciais à tradição islâmica. Ver a respeito das diferentes correntes de pensamento islâmicas e seus antagonismos, Mohamed Arcon, La Pensée Arabe, Paris, PUF, 1979, especialmente capítulo 5, e Id et al. Les Musulmans Consultation Islam Chrétienne, Paris, Boucher, 1971. Fim da nota, professor. Muito bom. Olha lá. O que você está mexendo aí? Cadê minha telinha? Não, peraí, professor. Deixa eu só fazer uma alteraçãozinha aqui. Aí, pronto. Então tá bom. Então vamos lá. Exemplos similares poderiam multiplicar-se indefinidamente. A hipocrisia que se reveste do manto de Cristo cristianiza-se de algum modo. Aí é que se vê a sabedoria do conselho de São João Crisóstomo, de que mais importa confessar a Cristo com a boca do que com o coração, porque a boca está ligada sob o nosso comando, e as naturezas do nosso coração só Deus conhece, poxa. Deus é menos exigente com o homem do que com o dogma do sincerismo moderno, pessoal. Espécie de hipocrisia às avessas, que cobra das almas uma pureza utópica só para poder mais facilmente precipitá-las no abismo, o da autoacusação exibicionista. Nota de rodapé. Ver esplêndido ensaio de Edmund Wilson, Abraham Lincoln, em 11 ensaios. Seleção e prefácio de Paulo Francis. Tradução José Paulo Paes. João, São Paulo. Companhia das Letras, 1991. Página 17 SS. Fim da nota, professor. Bem, gente, ao mesmo tempo é notório que o credo americano, democracia, lei, ordem, voto, liberdade, imprensa, etc., só aos poucos, e graças a esforços prodigiosos de gerações de propagandistas, se disseminou entre populações que muito antes já traziam o cristianismo no sangue, pois descendiam do primeiro povo cristão da Europa, gente. Era assim, fatal que as ideias democráticas recebessem espontaneamente uma interpretação cristã, o que terminou por fazer dos Estados Unidos essa contradição viva. Um Estado leigo maçônico, onde uma elite de céticos e inimigos da fé governa a maior população cristã do mundo. Daí também dois fatos da maior importância. Primeiro, que à medida que o Estado se desmascara e manifesta aos olhos da sociedade o intuito laicizante que o move desde dentro, as forças cristãs, sentindo-se expulsas da terra que lhes fora prometida, tendem a refugiar-se num fundamentalismo rancoroso, hostil a todo o progresso que, não obstante, as beneficia materialmente. É o conflito interno da consciência protestante, gente, que inspira o capitalismo e depois reage com violência às inevitáveis consequências político-sociais do progresso capitalista, é um leitmotiv da história americana. Bem, segundo fato, à medida que, seguindo a linha fatal dessas consequências, a sociedade se descristianiza, presta atenção, patenteia-se também as contradições do sistema político.
O lado irracional de uma democracia, que ao mesmo tempo expande ilimitadamente os direitos do cidadão e o submete à vigilância opressiva da burocracia jurídica onipresente e os manipula por 1001 artifícios de controle social científico. Contradições que a cultura cristã atenuava, amortecendo-lhes o impacto contra o fundo acolchoado de uma coerência ética, que dava um sentido de unidade e universalidade às correntes diversas, as quais, largadas a si mesmas, agora assumem, Assume logo as figuras inconciliáveis e eternamente hostis de Leviatã e Behemoth. Pois bem, gente, muito antes dos modernos estudos sobre a religião civil, Friedrich Karl von Savigny, que fala, é escrito aí, mas esqueço de vez em quando de falar direito. É Friedrich Karl von Savigny. Já havia percebido que todas as legislações do mundo moderno eram expressões de valores cristãos, subentendendo que este fundo cristão lhe dava uma unidade, um sentido e uma proteção sem os quais não poderiam sobreviver por muito tempo, sem de caírem ao estado de ficções jurídicas. O Estado democrático só consegue revestir-se de uma aura de prestígio religioso na medida em que cede, e cede muito, à influência da religião, E tão logo se livra da religião, gente, perde autoridade e legitimidade, porra. Ele repete nisso o ciclo eterno da casta governante, que, gerada por uma casta sacerdotal, se rebela em seguida contra o seu seguidor, o seu criador, para enfim se precipitar num abismo de erros e loucuras, Bem, no caso dos Estados Unidos, no caso norte-americano, as coisas parecem equacionar-se de maneira um tanto diferente, pessoal. Na medida em que a casta sacerdotal não é cristã, e sim maçônica. Mas, e este é o pivô do drama, a maçonaria só exerce uma parte das atribuições de uma casta sacerdotal. Ela é o esoterismo, o rito interior, secreto ou discreto, que molda a mentalidade da elite intelectual governante, gente. Ao passo que no reino exterior ou exotérico, a alma do corpo continua a ser formada, hoje, como sempre, pela influência do clero cristão, católico ou protestante. Daí entendemos que a ascensão do governo maçônico se prevalece do prestígio cristão anexado de fora aos valores e princípios da democracia, mas não é capaz de dar esses valores e princípios, desde que privados da seiva cristã, que se alimenta, uma força de subsistência autônoma. A vitória da elite maçônica traz em si os germes de sua própria destruição, porra, na medida que quanto mais se laiciza a porra da sociedade, menos coerência, menos credibilidade e menos funcionalidade tem os valores democráticos em nome dos quais essa elite chegou ao poder e governa. O menos inviável dos regimes terminará por inviabilizar-se quando terminar de corroer, em nome da democracia, os princípios religiosos a que a ideia democrática deve toda a sua subsistência, gente. Vocês entenderam o que eu falei? Professor, eu não entendi não. Eu vou ler de novo, você presta bem atenção, viu, menino? Que você precisa entender isso aí também, que você tá sempre aí lendo uns livros bons, mas você tem que entender isso daí. Tá bom, professor. Então, me lê de novo esse pedaço aí. O menos inviável dos regimes terminará por inviabilizar-se quando terminar de corroer em nome da democracia os princípios religiosos que a ideia democrática deve toda a sua substância. Entendeu ou não? Acho que sim, professor. A hora que acabar com todos os valores cristãos, com todos os princípios do cristianismo, acabou a democracia, é isso? Isso, menino.
Isso, menino. A democracia, ela é fruto do pensamento cristão. Na verdade, o ideal democrático começa com uma outra ideia, que não é essa democracia que a gente tem, né? Na Grécia, a democracia não era democracia. O pessoal gosta de falar que começou com a Grécia, mas não era uma democracia, né? Para você ser cidadão, você tinha que ter algumas coisinhas lá, né? Para exercer, né? O povo não era bem o povo, né? Existiam algumas pessoas especiais que conquistavam a direito. Mas, sem entrar no conceito histórico, o cristianismo, ele estabelece uma democracia um pouco mais justa, né? E se você destrói isso, você destrói essa forma de democracia. O pessoal não sabe disso, deixa eles destruindo. Hora que se fuder todo mundo, aí eles aprendem, né? Bom, vamos lá então. Anexado de fora, disse eu. Estas palavras expressam minha convicção de que é puramente ideológica, para não dizer fantasia, a concepção da sociedade como um bloco mais ou menos hegemônico de economia, ideologia, política. Eu falei hegemônico, menino? Falou, professor. Então eu falei errado, é homogêneo. Deixa eu ler de novo aqui. Eu me confundi aqui. Tira essa música daqui, tá na minha orelha essa música. Não tá passando no vídeo? Acho que não, que tava comigo aqui, professor. Então tira dessa porra da minha orelha aqui. Vamos lá. Estas palavras, gente, expressam minha convicção de que é puramente ideológica, para não dizer fantasia, a concepção da sociedade como um bloco mais ou menos homogêneo de economia, ideologia política, cultura e senso comum, onde os tópicos antagonismos reais que existem são conflitos de classe. Leia aí a nota de rodapé, menininho. 267. Concepção que encontra sua expressão mais plena em Gramsci, mas que com ou sem Gramsci ainda disseminada pelas cabeças de quase todos os pensadores sociais e políticos desta parte do mundo. Fim da nota, professor. Ao contrário, gente, religião e economia, por exemplo, são forças autônomas, como a prova o fato que as religiões podem subsistir por milênios, fundamentalmente inalteradas em seus dogmas, e a despeito de todas as mudanças econômicas, e isto para nada dizer da possibilidade de transplantar uma religião de um país para o outro, porra, mesmo separado por séculos de desenvolvimento econômico desigual e por abismos de diferenças culturais psicológicas, né? O perfil de uma determinada sociedade, tomada num momento qualquer do seu desenvolvimento histórico, só constitui um bloco para fim de hipótese metodológica. Mas os elementos religiosos, ideológicos, etnológicos, etc. E a forma pode ser heterogêneos por sua origem e continuar heterogêneos e conflitantes, de seu conflito, resultando precisamente a dinâmica que marcará a história dessa sociedade. Eu repito, o que eu disse lá atrás, lembra? A síntese dialética só existe no reino das ideias. Na escala dos fatos históricos, muitas das grandes mudanças não advêm de nenhuma síntese de elementos anteriores, mas precisamente da impossibilidade de sintetizá-los na prática, cacete, malgrado todos os esforços humanos. O impulso para a síntese, gente, que é uma das fontes do empenho civilizatório em geral, tá certo? Não é uma exigência constitutiva interna da mente humana, da mente do indivíduo humano, e não uma lei histórica. Na história, o que se vê é o entrechoque entre esse impulso e as tremendas forças de divisão e decomposição. A começar pelo fato mesmo da morte, que se opõe permanentemente ao esforço unificador humano. E no seio mesmo da mais organizada das sociedades, fazem brotar de novo, e de novo, os conflitos mais bárbaros e as contradições mais insolúveis, remetendo a unidade à esfera que lhe é própria. A esfera do ideal e do extramundano, gente. A que não corresponde no plano político-ideológico, senão
essas caricaturas de paraíso que recebem o nome de utopias. Meus filhos, a heterogeneidade essencial das forças que compunham o ideal americano, maçonismo e cristianismo, pôde ser ocultada por um tempo, precisamente pela mesma razão que permitiu Abraham Lincoln passar em público por grande líder cristão. Ele não era, pela razão de que seus intuitos, em si mesmo nem cristão nem anticristão, mas sim, digamos assim, extracristãos, foram aceitos na medida em que o povo os interpretava como cristãos e acabava por cristianizá-los. Na medida em que o ideal maçônico do Estado leigo-democrático se realiza, ele assume como independente do cristianismo e, na mesma proporção, põe às mostras suas próprias fraquezas e contradições. Ele prega, por exemplo, que devemos respeitar a vida humana como um bem sagrado, certo? Ao mesmo tempo que ensina nas escolas que ela não é senão o resultado fortuito de uma combinação de átomos. Que as diferentes culturas devem ser preservadas em sua pureza, contanto que consintam em perder toda importância vital e em tornar-se adornos turísticos para embelezar a cultura maçônico-democrática. Que o homem tem o direito de cultuar a Deus à maneira de sua religião, contanto que coloque acima desse Deus as leis e instituições do Estado leigo, gente. É muita contradição, gente. Que a liberdade sexual é um direito inalienável, contanto que os homossexuais não pratiquem sodomia e os heterossexuais não façam propostas eróticas às mulheres. E assim por diante, numa permanente estimulação contraditória, que está na raiz da violência e da loucura que hoje marcam a sociedade americana, gente, e todas as sociedades que colocaram sob a órbita da influência ideológica da Revolução Americana, Muitos analistas, pessoal, do fenômeno americano já estão se dando conta de que a democracia depende de que existam no povo certas virtudes que ela não criou, nem pode criar, mas que recebeu prontas da civilização cristã e que não sobrevivem à descristianização da sociedade, Notinha aqui de rodapé, ver Christopher Lask, Opsit, Passim. É só isso, professor. Por toda parte, o que se vê é o completo fracasso da tentativa de superar, por uma ética leiga, as antigas éticas religiosas. Porque a unidade da ética leiga reside na interpretação religiosa que dela se faça, ou antes, que nela se projete. Nenhuma ideologia, nenhum programa político pode ter a universalidade e a abrangência de uma religião. Nem muito menos o seu poder unificante e doador de sentido. O lance de dados em que os poderes deste mundo partilham o manto de Cristo não abolirá jamais o movimento imprevisível do Espírito, gente, que arrasta os impérios e nações como vento e arrasta pelas ruas desertas, na madrugada que segue a um comício, os farrapos de papel com as caretas bizonhas dos demagogos tingidas de lodo, cuspe, respingo de cerveja, essa pataquada toda aí. Enquanto estivermos contaminados pelo preconceito, meio marxista, meio sociologista, de que a religião é uma expressão da sociedade, enquanto não percebermos que ela pode ser precisamente o contrário, uma impressão recebida pela sociedade desde fora ou desde cima. Enquanto não compreendermos mesmo a lição de Schelling, segundo a qual são os mitos e as religiões que estatuem o campo possibilitador dentro do qual se erigem as formas sociais, culturais e políticas, não compreenderemos o que se passa no mundo e no Império Americano e no nosso próprio quintal, Nota de rodapé. Em Schelling. Ver Friedrich W. Schelling. Introduction à la philosophie de la mythologie. Tradução S. Jankelevich.
segundo volume, Paris, Albière, 1945. Fim da nota. Muito bem. Enquanto não absorvermos essa lição, gente, também não aprenderemos a de Bertrand de Juvenet, segundo a qual a religião, e somente a religião, compreendido como portadora simbólica de verdades universais e de valores objetivos, pode oferecer uma resistência eficaz ao crescimento ilimitado do poder político, mesmo e sobretudo daquele exercido em nome de pretextos religiosos. Mesmo e sobretudo... Professor, oi. Então quer dizer que, mesmo assim, o pessoal que vai pra igreja só por ir, assim, não segue os princípios, é isso aí que o senhor tá falando? Sim, porra, porque o conceito religioso, querendo ou não, ele não atua com, com um objetivo materialista, né? Ele transcende essa ideia. E a ideia cristã, o ideal cristão, ele controla a alma, controla o espírito. E ele vai frear os instintos humanos mais vorazes, mais errados. E o sistema político não. A religião é o contrapeso da história. Principalmente a religião cristã, da qual nós somos, né? Você é, não é? Sim, professor, eu sou. Muito bem, você me fez perder a linha de raciocínio. Eu não lembro mais nem onde eu estava lendo. Onde que eu estava lendo? O senhor parou nos pretextos religiosos. Aqui, ó. Tá bom. Vê se não me interrompe, viu, porra? Depois eles perguntam pra mim. O pessoal tá escutando o livro, não quer escutar você. Desculpa. Desculpa aí. Mesmo e sobretudo porque a lei religiosa, não podendo ser mudada por arbítrio humano, é a instância superior onde se arbitram todos os conflitos entre facções, sejam elas religiosas ou políticas, ao passo que toda legislação política, sendo a expressão da ideologia de um grupo vencedor, é sempre um juiz parcial na hora de julgar os vencidos. Se as religiões, gente, todas elas, ou praticamente todas, já deram provas de poder adaptar-se a todas as culturas, a todas as sociedades, a todas as constituições políticas, é porque elas existem e vigoram num plano de universalidade superior ao de todas as culturas, sociedades e constituições políticas, porra! Tá entendendo, moleque? Desgraça! Tô, professor. Era só para esperar um pouquinho, porra. É porque, como disse São Paulo, o apóstolo, o homem espiritual julga a todos e não é julgado senão por Deus. Na ausência da autoridade espiritual, que não se confunde de maneira nenhuma com as hierarquias de nenhuma burocracia eclesiástica, mas reside naqueles homens em que se manifesta de maneira patente o espírito mesmo da religião. O poder é o único juiz. Democrático ou oligárquico, comunista ou capitalista, monárquico ou republicano, social-democrata ou neoliberal, foda-se. Ele será sempre o poder de César, com uma propensão incoercível a autodivinizar-se. E enquanto não compreendemos essas coisas, continuaremos a apostar neste ou naquele sistema político, gente. Não enxergando que os méritos de qualquer sistema político dependem essencialmente de que ele saiba respeitar os limites que lhes são impostos pela consciência religiosa do povo, vivificada pela presença da autoridade espiritual e firmada em valores que acontecem de muito o nascimento desse sistema, ou da própria sociedade que ele governa, que o antecedem, talvez, desde a eternidade. Se hoje não podemos desistir nem do Estado democrático, nem do fundo cristão, sem o qual ele perde todo o sentido e se transforma no neototalitarismo do politicamente correto, e se por outro lado a dinâmica anticristã do Estado leigo parece uma fatalidade inerente à constituição mesma do novo império, isto mostra o que foi dito, parágrafos acima, que a ruptura entre maçonaria e cristianismo
está na raiz da tragédia contemporânea. Também é preciso reconhecer, em contrapartida, que algumas das reações mais vigorosas à cultura anti-espiritual, né, ou anticultura também, do novo império brotam de dentro dos próprios Estados Unidos, né? Metade da população americana, gente, continua, apesar de toda a anti-espiritualidade dominante, frequentando o culto dominical, católico ou protestante, né? O que já basta para pôr em dúvida a onipotência de uma nova cultura. Nota de rodapé. Mas esse fato também deve ser interpretado com prudência, segundo diz Christopher Lasky. Abre aspas. A quantidade de pessoas que professam a crença em um Deus pessoal pertencem a uma denominação religiosa e assistem ao serviço com alguma regularidade contínua, notadamente alto, em comparação com outras nações industriais. Esta evidência pode sugerir que os Estados Unidos, de alguma forma, têm conseguido escapar às influências secularizantes que modificaram a paisagem cultural em outras partes do mundo. A aparência engana, entretanto. A vida pública está totalmente secularizada. A separação da Igreja e do Estado, hoje interpretada como proibição de se recorrer publicamente qualquer religião, está mais profundamente arraigada na América do que em qualquer outro lugar do mundo. A religião foi relegada às vias secundárias do debate público. Um estado mental cético e iconoclástico é uma das características da classes cultas. O seu compromisso com a cultura da crítica é entendido como a eliminação dos compromissos religiosos. A atitude das elites no que se refere à religião vai da indiferença à hostilidade. Fecha aspas. Christopher Lasky, Opus City, página 247, 248. Grifos do próprio professor Olavo. Senhor professor. Muito bem, caminhando então aqui para o final. É bem curtinho esse pedaço, né? É porque a gente leu quase tudo, né, professor? Na última leitura. Então tá bom. É ainda nos Estados Unidos que se encontra hoje o mais poderoso núcleo de resistência ao avanço do ateísmo oficial, o que abrange desde as comunidades que se organizam contra a lei do aborto até a elite espiritual concentrada em torno de figuras como Syed Hossein Nasser, exilado iraniano, Ruston Smith, Victor Denner e outros, profundamente influenciado pelo pensamento de Fritz of Sue, homem espiritual de primeiro plano e inventor do único método válido já concebido para comparação e aproximação das religiões. Ver Fritz of Sue, de l'unité transcendante des religions. Segundo volume, edição Paris, LCU, 1979. E Syed Hossein Nasser, Knowledge and the Secret. Eu estou lendo esse livro, professor, algumas coisas desse livro. Aonde? No Maquiavel Pedagogo, e é citado bastante Nasser lá. A gente está lendo aqui no canal. Ah, é muito bom o livro de Bernardin, né? Que você está lendo? De Pascal Bernardin, né? Isso, esse mesmo. Muito bem, continua lendo ele, que é muito bom. The Gifford Lectures, 1981. New York, Crossroad, 1981. O reconhecimento da minha dívida intelectual para com o F. Schuon não implica de maneira alguma aceitá-lo como a espécie de guru universal ou árbitro supremo das tradições que ele, de certo modo, pretendeu ser. Fim da nota, professor. Mas ainda é verdade, não obstante, que muitos da resistência espiritual norte-americana se perdem em histerismo ultraconservadores e em arreganhos nacionalistas, às vezes vagamente fascistas, hein? que não tem nenhum sentido no novo quadro, a não ser mostrar que dentro do corpo americano ainda subsiste a contradição entre império e nação, contradição que o leitor não terá mais dificuldade de reconhecer.
um resíduo da ideologia dos impérios coloniais, né? Ah, e finalmente é triste, verdade, gente, que muita dessa resistência se inspira no apego a exclusivismos religiosos de cunho fundamentalista, que só servem para gerar desconfiança entre os crentes das várias religiões e fomentar pela divisão o ateísmo oficial do império. Mas se até os norte-americanos conscientes do caráter espiritual e anti-espiritual do novo império, terminam por servi-lo involuntariamente por apego a preconceitos que os cegam, quanto mais não os farão os intelectuais progressistas do terceiro mundo, prisioneiro de mitos que constituem, sob disfarces variados, a essência mesma do culto imperial. Não, não, gente, eles não sabem o que fazem. Os próceres das reformas intelectuais brasileiras querem guiar o povo sem saber quem os guia, porra. São cegos e ingênuos no fundo de uma casca de vaidade e presunção, gente. No fundo de sua aparência erudita, eles são incultos. É burro mesmo, despreparado e bem pouquinho inteligente, Fascinam a plateia, mas nem imagina quem fala por sua boca. Também não sabe para onde levam quem os ouve, e assim arrasta o público para o Jardim das Delícias, sem saber de que se trata, na verdade, do Jardim das Aflições, gente. E lá, novamente, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e entregá-los-ão aos gentios para ser escarnecido e crucificado. Mas ao terceiro dia, ele ressurgirá. Mateus 20, versículos 18 e 19. Tradução do Padre Antônio Pereira de Figueiredo. Obrigado, professor. Fim do capítulo, pessoal. Obrigado mais uma vez, professor, pela presença do senhor. Tem só mais um pedacinho do livro, que é o pós-escrito. Nós terminamos o livro. Sim, terminamos o livro. Parabéns você que chegou aqui até o final. A próxima leitura são os pós-fácios, E algumas coisinhas que eu escrevi. Mas você lê depois. Essa partinha você lê depois, tá bom, menino? Ah, não, professor. Vem aqui ler comigo esse pedacinho. Tá bom. Então, na próxima leitura a gente volta, tá bom? Só pra terminar, ó. Tem mais umas 30 páginas aí ainda, né, menino? É, professor. Só tem mais umas 30 pagininhas. Aí o senhor vem ler comigo, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, fiquem com Deus. Essa semana será muito abençoada, a próxima também. Mandar um abraço especial para a dona Roxana. Daqui 2 domingos é o Dia das Mães e você é uma mãe maravilhosa, Roxana. Mãe dos meus queridos 2 filhos. Que Deus vos abençoe, meus filhinhos, meus netinhos, Pedro? Você me deu bastante neto. Estão fazendo uma bagunça nos meus livros. Não deixa bagunçar meus livros, Pedro. E, Silvio, você toma conta direitinho aí. Tá vendendo pouco essa semana, hein, Silvio? Tem que fazer mais propaganda, Silvio. Faz mais propaganda aí. Vamos vender melhor esse cofre aí, hein? E quem ainda não assistiu o filme aí do Mauro Ventura, faça favor de entrar lá. Olavo tem razão e assiste o filme. É baratinho. Vamos intelectualizar essa classe brasileira aí pra gente formar um pessoal mais pensante, tá? Esses políticos aí são tudo umas bestas quadradas. Até uns que entrou aí de direita aí, que só fala besteira aí nas redes sociais. Professor, deixa, tem que dar aula daqui a pouquinho. Tá bom, menino, vai lá pro seu trabalho, atividade. Tchau, pessoal, Deus abençoe. Tchau, pessoal. Ô, menino, tem aquele chazinho gostoso, hein? Tem sim, professor. Vem cá. O senhor quer de hortelã ou o senhor quer de erva cidreira? Tanto faz, mas tem de erva cidreira, eu quero de erva cidreira, então. Ah, tudo, pega aí, ó. Pega o copinho aí e vem aqui comigo. Vamos lá. Aqui, professor, aqui.